O Lobo uiva. Grande vitória do Paysandu. Foi sofrido? Foi. Mas se não tiver um pouquinho de drama, não tem graça também, né? Seria um jogo muito fácil. Pelo menos estava se desenhando dessa forma lá na Curuzu, porque o Paysandu, a gente vai colocar inclusive aí os melhores momentos com os gols para você que tá ligado aqui com a gente. O Paysandu abriu o placar logo com 5 minutos do primeiro tempo com o Caio Melo numa bela chapada de esquerda, bola no canto do goleiro. Depois o Tylon fez aí um belo gol, uma bela jogada coletiva do Paysandu, que também superou outro problema, além do Floresta, né? Conseguiu jogar futebol em um campo que estava bastante encharcado e machucado. Cara, mais uma vez, o gramado da Curuzu ontem não deixou de ser um ponto de discussão. E como eu falei, inclusive, até ontem, durante a transmissão do jogo, esses jogadores, cara, pela bola que eles estão jogando, não merecem ter um gramado como esse. Porque o Paysandu fez da lama um tapete. Pelo menos os 2 gols foram dessa forma. Muita água ontem na hora do jogo na Curuzu. Foi realmente um negócio impressionante o quanto de chuva que caiu. Mas, sinceramente, o torcedor do Paysandu sabe também disso. Eu acredito que não vai ficar chateado aqui conosco, porque a gente toca de vez em quando nesse assunto. E eu repito, esses jogadores, pelo futebol colocado em prática, não merecem ter um gramado prejudicado como esse. Mesmo assim, como no jogo contra o Botafogo, Matheus, o Paysandu superou a adversidade e joga futebol. E eu só lembrei do Charlie Brown Jr., sabia? Por quê? Daquele álbum, o Camisa 10 joga bola até na chuva. Ontem o Paysandu jogou bola até na chuva e jogou muito. Pelo menos o primeiro tempo foi assim, Matheus. Inclusive, passando aqui no que a galera tá mandando aqui no chat, o Rei das Marcantes, o Elvis, o Wanderson, também aqui o Davi Sampaio e o Egli Pinheiro, que o Egli comenta aqui que quando saíram PH, Marcinho e Caio Melo, o time acabou, precisa de reforços para essas posições. Ele não gostou do jogo do Hinkel. E o Augusto Palha relembra que esse foi o único jogo da rodada que teve confronto entre os times do G8. Sobre essa partida do Paysandu, acredito que o Paysandu conseguiu jogar bem dentro da sua proposta, dentro da dificuldade que é jogar no gramado da Curuzu. A chuva não foi a das mais fortes e também não foi a mais longa que a gente já teve, né? Lembrando aquele jogo que parou na choveu antes do fim, parou de chover antes do fim no primeiro tempo. Então deu pra segurar um pouco melhor, mas mesmo assim no segundo tempo ainda tinha algumas poças d'água. Teve um lance que o atacante do Floresta, se eu não me engano, o Matheus Martins, ele vai tentar passar do Capixaba e a bola para na água, ou seja, o gramado ainda deu uma atrapalhada nas duas equipes. Atrapalha o Paysandu e atrapalha o Floresta. Em relação ao gramado, eu não vejo o gramado trazer uma vantagem ao Paysandu por jogar mais vezes na Curuzu. É claro que o jogador sabe onde fica mais molhado, onde fica mais presa a bola, onde fica um pouco mais tranquilo. Mas é ruim pro Paysandu. Como tu citaste, o Paysandu conseguiu jogar futebol mesmo assim com um gramado complicado. O gol do Caio Melo foi meio sem querer, mas foi um golaço. E que ele acaba fazendo, tanto que o goleiro nem se mexe nessa partida. E o gol do Tylon foi um gol que até teve gente que achou que não tinha sido porque a bola rasga a rede, né? Mas foi uma jogada trabalhada, um pivô que o Paysandu consegue fazer. E nesse começo de jogo o Paysandu mata a partida ali por vários minutos. O Floresta assustou muito o Paysandu na bola parada. Isso é alguma coisa que o Júnior Rocha tem que reavaliar. É essa bola parada defensiva do Paysandu. Em vários momentos o Floresta levou vantagem na bola parada. No final do jogo tinha um grandalhão lá que o tempo todo a bola era nele. O Paysandu sentia dificuldade em afastar. Então é um ponto que o Júnior Rocha tem que levar em consideração para fazer essa análise. Foi um jogo em que o Paysandu teve várias chances de fazer o 3-0. E aí faltou um pouquinho de eficiência lá na frente. Faltou, por exemplo, o Lucas Cardoso, fez até um jogo ok, mas teve pelo menos 2 lances que ele poderia chutar e fazer o gol. Ele acabou não fazendo. Não sei se é falta de confiança ou se o jogador não se sentiu à vontade ali para fazer o gol. Mas Lucas Cardoso, para mim, perdeu a chance de ter um jogo ainda melhor. Cauã Hinkel teve pelo menos uma grande chance que ele acabou não aproveitando e outros lances que ele acabou errando, e até de certa maneira feio, né, nessa partida. Então o Paysandu, ele foi um 2-1 que na maior parte do jogo era 2-0, que era o placar entre aspas mais justo, mas o Paysandu em determinado momento, por não ser
eficiente para fazer o 3-0 e também sofrendo na bola parada em alguns momentos, deixou o jogo vivo. E jogo talvez vivo até demais, e isso é algo que o Júnior Rocha tem que reavaliar. Lembrando, ponto positivo que o Júnior Rocha apostou ontem, porque se o Paysandu empata ou perde com o time que ele entrou, iam dizer que o Júnior Rocha é maluco, iam dizer que não tinha que fazer isso, que tinha que focar na Série C, que o objetivo principal do Paysandu é a Série C. Mas ele conseguiu, com um time mesclado, a vitória e ainda tirou alguns dos titulares durante o jogo. Conseguiu manter uma regularidade interessante. Então o que o Júnior Rocha apostou de fazer um time mesclado, tirar jogadores que precisavam de descanso, deu certo para o Paysandu, porque o time teve um desempenho bom e conseguiu o resultado também. Porque nem sempre uma coisa fica lado a lado com a outra. Bom dia pra você, meu querido Michel Anderson. Tudo bem? Você que esteve ontem na transmissão junto comigo, também com o Felipe Campos, o Max Souza, o Yuri Costa lá na Curuzu. Pegou chuva. Você tava de tênis branco ontem, Michel? Bom dia pra você. Pô, sujou? Eu fui com o meu melhor tênis. Mas de novo, cara. Eu não entendi o que foi que eu fiz ontem, cara. Tu não aprendeu? Eu não entendi, cara. Eu fui com o meu melhor tênis, um azulzinho que eu tenho, que eu gosto muito. E aí eu jurei que não ia chover. Não sei por que não choveu o dia todo. E me lasquei, né? Aí chegou, eu tava ouvindo aqui o Mataus falar que a chuva não foi forte. Não foi pra ele. Não, compara com o que foi contra a Foi pra ele que não tava lá. A chuva foi forte, ela só não foi duradoura. É. Foram pelo menos ali um quê, Michel? Uns 20 minutos de chuva? Pelo menos. Da hora que a bola rolou até ali uns 20 minutos de jogo, chuva forte mesmo. Mas depois realmente passou, ficou mais tranquilo, enfim. Tô com uma Taos, cara. O Alex errar uma vez é humano, errar duas é burrice. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas, enfim, prometo não fazer mais. Cara, o Paysandu ontem conseguiu provar pra mim. Eu sei que o torcedor falou ainda há pouco das substituições, né? Que ele não gostou. Mas o Paysandu, a cada jogo, eu tenho sentido uma evolução na profundidade do elenco. E isso está sendo muito bom para o Júnior Rocha. É muito bom para o time do Paysandu. E é uma incógnita para a diretoria, que ontem eu até perguntei sobre a questão de contratação, né? Porque logicamente que o Paysandu precisa de jogadores, precisa qualificar seu elenco. Não sou maluco de dizer que não precisa. Todos os times vão fazer isso, como falou o Júnior Rocha ontem. O Paysandu não pode ser diferente. Mas essa evolução dos jogadores, né, a partida que o Capixaba fez, por exemplo, ontem, provou que um jogador da base do Paysandu, que pegou de 7-0, que muita gente queria mandar estudar, entrou em campo contra um time de Série C e não comprometeu. O Paysandu não teve grandes problemas porque o Capixaba entrou em campo, né? Logicamente que ele errou uma ou outra coisa, mas também acertou várias. E para mim é prova que se você respeitar o processo, você consegue evoluir o jogador e aí com confiança, né? Com mais entendimento de jogo, confiança, o jogador começa a render. Então, para mim, isso está sendo muito importante. Eu acho que é o grande legado que o Júnior está deixando, que essa diretoria está deixando ao Paysandu, é a evolução do elenco como um todo. Talvez não sejam jogadores que vão brilhar na Série A, mas são jogadores que podem estar ali na divisão, né? Que podem fazer bonito na divisão e ser úteis na divisão. Então, eu estou cada vez mais satisfeito com o elenco do Paysandu e espero que eles continuem evoluindo, porque vai ser bom para todo mundo. O Mataus falou no início do destaque dele que o gol do Caio Melo foi sem querer. Pô, cara, é maldade fazer isso com o jogador, mas eu também achei. Vamos tirar essa dúvida? Ele falou que não, mas eu... Vamos tirar essa dúvida? Vamos ouvir o Caio Melo. Ele falou sobre o gol. Desculpa, Caio, desculpa. Ele falou sobre o gol, inclusive, porque ele finalizou de esquerda, né? E ele, inclusive, explicou o porquê ele finalizou de esquerda. Vamos lá. Tava brincando com o Léo tá... Antes do jogo ali, né, o Cupertino, preparador físico, brincou comigo que pra eu usar um pouco mais a esquerda, que eu tinha essa canhota e
E no jogo ali também, dedicar um pouco esse gol pra ele, que a chapadinha saiu, o goleiro achou que ia pra fora ali e foi gol. Vira a chavinha, né? Eu acho que a gente tá vivendo um grande momento, é continuar nessa batida, com humildade, com o pé no chão, igual esse time é desde o início, guerreiro. E vamos pra lá, cara, pra ganhar o jogo, né? A gente sabe que é muito difícil, a equipe nacional bem arrumada, né? Uma linha de 5, difícil de entrar. Sei que a torcida queria uma goleada, mas a gente sabia que era final se ganha, né? Então, acho que 1-0 a gente tem uma grande vantagem, mas mesmo assim a gente vai lá pra ganhar o jogo. Tá aí o Caio Melo. Inclusive, depois ele respondeu a pergunta, foi sem querer ou não foi? Ele falou que não. Falou que não foi sem querer. Não, Olha, na minha interpretação, porque aquilo ali, cara, pra mim, inclusive, do campo do jeito que tava, pelo espaço curto que ele tinha, foi recurso. Ele quis fazer. Não, ele chutou no gol. Chutou no gol. Eu só não Jogou pra ver o que ia dar. Eu só não sei se foi consciente pra fazer tudo aquilo que a bola fez, né? Mas ele chutou no gol, isso é um fato. Acho engraçado que o goleiro nem se mexe, né? Pois é, né, cara? Muito estranho o gol. Muito Porque a bola ali, ela vai fraquinha, mas ela vai bem colocada, né? Ela vai bem colocada. Pra mim, mérito enorme do Caio Melo. Parabéns pra ele. E só pra gente... Que, aliás, tá jogando muita bola, hein? E só pra gente até finalizar essa questão do gramado também, falar de outros pontos da partida, eu quero ouvir o Júnior Rocha porque ele deu uma declaração bem interessante justamente sobre isso. Porque eles fizeram um pacto, inclusive, sobre a Curuzu, e a gente vai entender mais ou menos sobre isso agora. Na atmosfera que é feita aqui dentro, a gente gosta de jogar no Mangueirão, mas a gente ama jogar aqui. Mesmo com o gramado não estando nas condições ideais, mas nós combinamos entre nós, né? Foi um pacto nosso que nós não iríamos ficar reclamando, não iríamos ficar tropeçando em pedra pequena e nós iríamos continuar dando o nosso melhor, dando a nossa melhor versão aqui para o torcedor, independente de qualquer coisa. E é o que a gente tem feito, né? Mesmo com 2 empates ali no início, mas com jogos bons, né? Tendo controle do jogo, como tu falou hoje, a gente consegue pressionar muito mais aqui, né? A atmosfera faz com que isso aconteça e a equipe adversária sente também. Então eu não esperava outra coisa a não ser isso, né? Sempre espero muito mais dos atletas. Eu tenho falado para eles que eu confio muito mais neles do que eles mesmos, né? Porque eu tô no dia a dia ali, eu sei o potencial. E a questão de controle de carga, nós temos um departamento médico aqui ativo e muito competente. Então, como os departamentos trabalham em sincronia, recentemente chegou nosso fisiologista, que inclui, né, esse departamento médico e físico. A gente está tentando nesse turbilhão de jogos, e hoje é segunda, nós temos um jogo daqui 2 dias praticamente, que é quinta. Não tem como ser diferente, né? E isso oportuniza alguns atletas. Pra gente ver, inclusive, como uma coisa leva a outra. Sobre o gramado, repito, o pacto é sobre não reclamar. Eles gostam de jogar no Mangueirão, mas há um encanto pela Curuzu, muito por conta também da atmosfera que é criada. Mais uma vez, a torcida do Paysandu ontem foi sensacional, apoiando, inclusive, nos momentos difíceis. E esse gramado, juntamente com o calendário, provoca um desgaste dos jogadores. E ontem a gente teve, Michel, um controle de carga de alguns atletas. A gente viu, por exemplo, o Marcinho, que tinha só 45 minutos programados ontem, e só jogou o primeiro tempo de verdade, entregando uma intensidade muito alta. Porque um jogador que a gente vê normalmente dá uma dosada ali para ter gás ali no segundo tempo. Estava programado também a mesma coisa para o Caio Melo, inclusive ele depois confirmou isso na zona mista, mas por conta das circunstâncias do jogo, o cartão ali do Pedro Henrique, as mudanças que foram feitas, ele acabou ficando mais tempo. Mas uma coisa leva a outra, né, Michel? E o Paysandu teve essa carga ontem para gerir. Falando sobre o pacto ele se dá porque você tem comando. Quando você tem comando e tá todo mundo não remando, mas caminhando pro mesmo lado, você consegue fazer esse tipo de coisa dentro do elenco. Eu tenho certeza, não sei qual foi o jogador que falou sobre o gramado, não sei se foi o Bruno Bispo. Ou você que falou que não é Já bom. Já sabe da dificuldade de jogar no gramado. E falou do Mangueirão, né? Não sei se foi o Juninho, enfim, alguém falou. E é óbvio que o jogador não suporta jogar dentro da Curuzu, nesse gramado da Curuzu. Ele gosta do ambiente da Curuzu. Por isso que eu falei aqui, a atmosfera que é criada. O jogador, ele acha legal o ambiente que a Curuzu
se torna e leva para ele de ânimo e tudo mais. E isso ele acha top de linha. Agora, o gramado da Curuzu, do jeito que tá, o jogador odeia jogar ali. Ele odeia jogar ali. Não à toa, para você ver a diferença de comando, lembro eu que ano passado, acho que foi ano passado, que eu acho que o Vargas chegou ano passado, né? Foi. Então foi ano passado. No Campeonato Paraense, entrevista o Vargas ao final de uma partida e ele esculacha com o gramado ao final da partida de tal forma, dizendo que a diretoria quer cobrar depois e tudo mais, não sei o que, falou um monte de coisa. E vê se esse ano ele vai falar. Não vai, ele vai dizer que o gramado não tá bom, mas que não é desculpa, que não sei mais o quê. Mas por quê? Porque existe um comando, existe todo mundo caminhando para o mesmo caminho. Então, os jogadores eles optam por diminuir os problemas, não criar mais problemas, nem criar desculpas, né? Até porque as coisas estão dando certo. Sim. E sabe o que me incomoda nisso? O Hélio sai do Paysandu no meio de 2024, né? Ele sobe em 2023, fica ali até a Série B de 2024. E o Hélio já reclamava muito do gramado da Curuzu. O Hélio reclamou publicamente da empresa que cuidava do gramado da Curuzu na época. Teve um período que teve ali um problema, se não me engano, de uma bactéria que deu no gramado da Curuzu que atrapalhou e muito o Paysandu em determinado momento. E desde então o Paysandu vem sofrendo com isso. Então não é de agora, né? Esse mês pra cá arrumamos o gramado pra falar mal do Paysandu porque ele tá jogando. Não, porque o Paysandu primeiro, ele fez alguns jogos no Mangueirão, ele fez aí recentemente pelo menos 2 jogos no Mangueirão, e a gente viu que o Paysandu na Curuzu, o jogo normalmente é mais truncado, o jogo normalmente é mais complicado para o próprio Paysandu, porque é difícil o Paysandu jogar com um gramado, que é um time que gosta de trocar passes, é um time que gosta de carregar. Tanto que quando a gente vê lances bonitos no gramado da Curuzu, a gente fala, pô, esse jogador ali tem algo a mais. O Juninho tava dando drible no ataque. Ele tentou uma bicicleta ontem, o Juninho, cara. Não, e ele pegava a bola no chão, ele dava aquele drible de jogar, passar de um pé pro outro e conseguia fazer isso. Então, pô, o cara conseguir fazer isso no gramado do jeito que tá, aí tem torcedor que vai falar, mas em 1500, época do Michel Anderson, era pior, o cara perdia o sapato. Sabe, mas pô... Eu até comentei isso ontem, durante o jogo, parecia meio que o Paysandu dos anos 90, né? Tanto pelo time, os jogadores conseguirem carregar a bola no gramado como aquele e conseguirem jogar bola, cara. Se você assistiu os jogos do Parazão de 2009, 2010, João, que foi mais ou menos a época que trocaram, né, o gramado da Curuzu. Mas agora, aí a gente tem que avaliar aquilo que a gente eu discuti com o Michel mais ou menos na semana passada. Até que ponto é bom para o Paysandu jogar no gramado da Curuzu, e o Michel já havia trazido essa situação da atmosfera e tudo mais, que ontem foi mais uma vez provado isso, que a atmosfera da Curuzu esse ano, mais uma vez, está diferente em relação aos jogadores, em relação ao time, e até que ponto vale o Paysandu financeiramente jogar no Mangueirão. Eu acredito que valeria a pena para o Paysandu jogar no Mangueirão, até por um outro detalhe, João. Vai chegar no quadrangular, o Paysandu vai jogar na Curuzu? O Paysandu vai jogar pro Mangueirão porque vai dar mais público? Pois é. E aí o Paysandu vai estar adaptado para jogar no Mangueirão? Pois é, aí é o seguinte, eu já vi torcedor, inclusive, nas redes sociais, ontem à noite mesmo, falar sobre o público. E aqui eu trago o borderô do jogo, porque ontem na Curuzu teve um público total de 8.347, tá? Juntando pagantes e também gratuidades. Renda de R$250 mil, despesas de 90 mil, líquido, o Paysandu lucrou 160 mil. Aqui eu estou arredondando os números, tá? Então esse foi justamente o lucro, né, do Paysandu e os números do borderô de ontem. Se na Curuzu, às vezes, ela não lota, porque 8 mil é o quê? A metade da capacidade da Curuzu, se a gente for ver nos últimos tempos. Eu fico meio apreensivo se no Mangueirão o Paysandu pode perder um pouco dessa atmosfera que faz realmente a diferença. Pois é, faz a diferença. Mas e no quadrangular? O Paysandu vai continuar jogando na Curuzu? Não, acho que aí são jogos diferentes. E aí não vai entrar esse de atmosfera? Pois é, mas aí acredito que são jogos com apelo diferente também, Matheus. Porque fica cada vez mais perto do acesso. Depende inclusive da própria tabela, depende dos resultados, da ordem que forem ocorrer os jogos. Porque a gente já teve jogo de quadrangular que o Paysandu chegava, por exemplo,
Na última rodada já não tinha mais chance. Chegava na terceira rodada, tinha perdido o jogo fora de casa. Então, acho que é um ponto que o Paysandu tem que avaliar. Não só essa questão de financeira a curto prazo, mas também até pensando na própria adaptação do time, porque claramente o Paysandu, ele joga diferente na Curuzu do que ele joga no Mangueirão. Mas é que tá. E o Paysandu não vai fazer 15 jogos em casa daqui pro final Na do ano. última vez que o Paysandu subiu, em 2023, os jogos mais marcantes daquele quadrangular foram no Mangueirão. Então, todos os jogos foram Foram no Mangueirão. Pois é, a memória do torcedor lembra do gol do Jaci Maranhão contra o Botafogo da Paraíba, Mangueirão abarrotado, quase 40 mil pessoas. Ó, daqui pro final da primeira fase da Série C, o Paysandu só tem mais 5 jogos em casa. Quero te ouvir também, Michel, Sobre? sobre essa questão do Curuzu, Mangueirão, porque Não, cara, pra mim... no quadrangular são jogos com apelo diferente. Cara, mas porque são públicos diferentes também. Eu entendo totalmente a diretoria do Paysandu. Até porque a cultura do nosso estado, da nossa cidade, é essa. O Paysandu se habituou a jogar na Curuzu os jogos com menos poder de público, vamos dizer assim. Sim. Porque a torcida gosta de ir a Curuzu. Né? O Remo não tem conseguido jogar no Baenão por conta mais de não ter campo para treinar do que de não gostar, porque o torcedor do Remo também gosta de ir ao Baenão, né? Você vai reclamar de estrutura, vai reclamar disso, daquilo e tudo mais, mas o nosso torcedor gosta de ir a Curuzu e ao Baenão, né? E acho que é natural a diretoria optar pela Curuzu, mesmo com um gramado desse jeito. Já está mais do que claro que os custos da Curuzu são muito menores do que os custos do Mangueirão. Todas as entrevistas que a diretoria dá, ela fala da falta de dinheiro do clube, né? Porque agora ganhou um dinheirinho e tal. O Maia até falou isso ontem para mim, né? De que não é porque a gente deu um fôlego, uma respirada agora que a gente vai sair torrando tudo. Tem um planejamento porque tem compromissos a serem cumpridos até o final da temporada. Então acho que é natural, cara. Acho que é fazer a primeira fase mesmo aí. Não vai resolver o problema da Curuzu. Fecha agora para... Não vai, porque vai fechar agora, você vai ficar sem a Curuzu. No quadrangular você vai jogar no Mangueirão, porque você vai querer renda, né? Você vai pro Mangueirão naturalmente. Então não vai resolver, vai do jeito que dá, enquanto está dando certo. Já que está dando certo, os jogadores estão conseguindo tirar proveito da Curuzu, que continue tirando proveito. Voltando a falar, senhores, sobre o jogo, e também eu trago atenção aqui para a escalação, porque ontem o Paysandu teve uma zaga toda reserva, né? Com o Matheus Capixaba na lateral direita, o Yarley jogando de zagueiro, o Bruno Bispo também zagueiro e o Luciano Taboca na lateral esquerda. Eu achei uma boa partida desse quarteto aí, tá? O Bruno Bispo até falou sobre essa formação um pouco mais diferente e o tempo, inclusive, que eles tiveram para se preparar depois do jogo. Vamos ouvir aí o Bruno Bispo. A gente sabe que é difícil quando muda a defesa toda, né? Por causa de um pouco de falta de entrosamento. Mas eu acho que essa semana de treinamentos que a gente teve 3 sessões ali trabalhando junto foi de suma importância. Acredito que a gente fez um grande jogo ali atrás. Infelizmente sofreu esse gol no final aí, mas isso aí não atrapalha tudo que a gente fez na partida, que foi, no meu ver, um grande jogo. Aí, Michel, até o Bruno Bispo admitiu aí que foi um bom jogo desse quarteto. Quero te ouvir. Bem, foi bem. O quarteto foi bem. Eu fiquei muito feliz pelo Capixaba, cara. Grande jogo do Capixaba. Tá? Eu fiquei muito feliz pelo Capixaba. Fiquei feliz pelo Yarley também, que é um jogador que por vezes é contestado. Eu ia até perguntar isso pro Júnior ontem, em off, mas vou perguntar, que eu tenho curiosidade de saber por que o Libonati não entra nessa rotação, né? Porque ele não ganha essa minutagem a mais, sendo que quando foi utilizado ele se ouve bem, né? E o Libonati não é zagueiro canhoto, ele é um zagueiro pela direita. E não sei porquê, eu tenho essa curiosidade de saber. Não sei se ele ainda não está tão pronto quanto o Yarley e o Luca. Mas fico muito feliz quando os meninos vão bem, porque eu confio neles, acho que eles têm potencial, vão oscilar, vão errar bastante, mas os outros também erram e a gente fica calado aqui e às vezes fica até aplaudindo os outros, né? Então, dá paciência de 2, 3 meses. Fala. Não, só
reafirmar, galera, like na live, tá? A gente tem mais de 400 aqui conosco e só 62 likes. Quero passar de 200. Vamos lá, galera, ajuda a gente aí. O Bruno Soares lembra aqui no chat. Tô de olho no que vocês estão falando, tá? O primeiro jogo do quadrangular de 23 foi na Curuzu, porque o Paysandu tava Foi punido. 1 a 1 com Foi aquele volta. jogo de mulheres e crianças apenas no estádio. Teve uma atmosfera muito bacana, cara, aquele jogo ali. Mas você tava falando, Michel, desculpa lhe interromper. Não, tá tudo certo. Sabe quem tá ouvindo Você a gostou? gente? Quem tá ouvindo a gente? Inácio Neto. Inácio Então, um Neto tá grande ouvindo a abraço para gente. Inácio Neto, que faz um trabalho também, Fantástico, não só no né? profissional, Tem- mas na base do Paysandu, que chama atenção, né? Todos os jogos que eu tive da base do Paysandu desse Sub-20, agora da Série B, ele estava lá, sempre observando os jogadores. Trabalho- Imagino que para levar o relatório pro Júnior Rocha depois. Trabalho fantástico do Inácio e muito valorizado lá dentro, viu? Muito valorizado lá Sim. dentro. A diretoria entendeu perfeitamente o papel dele, Sim. a competência dele, juntamente com o pessoal da base ali, né? O Bernardo, que trabalha bastante. Então, acho que o treinador do Sub-20, eu esqueci o nome, eu sempre Paulo esqueço. Mendes? O Paulo voltou, que era e Que era saiu. do ano passado, eu voltei esse era Saiu, Paulo. voltou agora, que o Inácio tinha me falado. Então, eu acredito muito. Chegou o Cauê agora, né, que é um cara que também faz esse tipo de captação. Acho que o Paysandu está pegando um caminho que é muito promissor, no sentido de ter uma base mais regional e mais lucrativa. Sim. Né? Mataus, Mataus, quero te ouvir também sobre a zaga do Paysandu. O que ontem foi inteira reserva e pra mim passou segurança. Não sei se inteira reserva, mas porque o Bruno Bispo hoje, eu não sei se ele é um reserva. Mas ele já tá Paysandu. fora uns jogos aí. Quem? O Bruno tava lesionado, como é que ele ia jogar? Bruno pô? Bispo é titular do Paysandu. Como é que ele ia jogar Não, se ele mas eu tava digo porque ele batido? tava fora uns jogos aí. Não, porque ele tava batido, então não tinha como ele jogar. Então, praticamente reserva. Não, e esse é até um questionamento, porque, em teoria, pra mim, Paysandu tinha um titular, que era o Castro, e que agora, com a chegada do Bruno Bispo, ele pegou essa vaga de titular pela esquerda por ele ser canhoto, e aí fica mais fácil pra ele. Mas o Yarley já foi titular do Paysandu, Quintana sim, já foi da titular do dupla. Paysandu, o Lucão já foi titular do Paysandu, então, e eu gostei inclusive do jogo do Yarley, acho que foi um jogo mais seguro, lembrando que ele jogou pela direita, né, onde é mais tranquilo pra ele jogar. E ele joga muitas vezes pela esquerda porque ele é melhor tecnicamente, então é mais fácil de colocar o cara melhor tecnicamente no lado oposto, porque ele vai se sair melhor do que quem não tem essa capacidade técnica. Então o Yarley, pra mim, na direita, ele fez um bom jogo, porque já queriam tirar o Yarley do elenco, já queriam tratar ele como um cara que não prestava, principalmente depois daquela expulsão do jogo mais recente do Paysandu, me fugiu agora contra quem foi. Então, acredito que o Capixaba teve um desempenho ok, o Yarley pra mim foi bem, Bruno Bispo ok, e o Taboca foi um pouco melhor do que ele havia sido. Eu ainda espero que o Taboca evolua um pouco mais, principalmente ofensivamente. Acho que o Taboca é um jogador que está passando por aquele trabalho que o Júnior Rocha vinha falando de equilibrar. Então o Taboca, ele vem se tornando um lateral mesmo, porque no Cametá ele era um ala, que tinha muita liberdade para atacar, e ele perdeu esse ataque. A gente não vê o Taboca tanto assim ofensivamente, vê algumas vezes, algumas poucas estocadas. Até achei que ontem, por exemplo, com a entrada do Capixaba, o Júnior ia segurar o Capixaba e liberar mais o Taboca, fazendo o inverso do que ele faz com Bonifácio e Edilson. Mas os dois foram equilibrados, podemos dizer assim. Então acho que o Paysandu, com esse time mesclado, que a defesa tinha para mim hoje titular e 3 alternativas, o meio de campo era todo titular, e no ataque o Lucas Cardoso, quando joga na ponta, ele já se provou ok para ser o reserva do Ouviu do ontem? Cleiton Pedro. Ouviu? Ouvi só essa pergunta. Lembrei de lá. você, foi por você que eu perguntei. E o Juninho, ele... Fala aí, Michel, sobre o Lucas, né? Sobre o Lucas Cardoso, que eu sim, perguntei sim. dele ser contratado para ser o reserva do Marcinho Mas, e tá atuando melhor como ponta. Amanhã- E ele falou, né? Hoje Teve uma ele é um reavaliação, ponta. né? Ele é um ponta. Inclusive, ele falou sobre isso com os cartões do Pedro Henrique, é um assunto que a gente vai tratar, inclusive, amanhã, tá? Com mais atenção. No outro lado, o Tylon não é reserva, né? O Tylon. Então, e ele fez um golaço, inclusive, tá numa grande fase. E eu acho que hoje ele se consolidou como titular de fato. Porque quando ele volta, existia a dúvida, né? Se o Tylon ia ser o titular. Mas o Tylon voltou fazendo gol, dando assistência, fazendo golaço, e acho que o Paysandu hoje foi
conquistou alguns titulares nessa partida. A aí. diferença para mim é que o Thalisson dribla mais Sim. e o Tylon finaliza melhor. Então, Mais forte também, falta força pro Thales. E ele é muito eficiente, né, na finalização, pelo menos tem se demonstrado muito eficiente. O Inácio mandou aqui, o Pedro Chaves está no Sub-20 e o Paulo Mendes foi pro Sub-17. Ah, então foi o Pedro que voltou, né? Ele tava... E aí ele fez esse realinhamento lá Sim. com a rapaziada e tá chegando estão chegando novos profissionais para a base do Paysandu, então o Paysandu investindo mais ainda na base, cara, na promete. estrutura do staff como um todo, né? Eu acho que esse é um ponto positivo que o Paysandu vem fazendo, que é investir não é nas categorias da base apenas, mas na base do clube, que é o staff da preparação de goleiros, preparação física, staff da base, staff principalmente dessa função que o Inácio ele faz agora, ele é um auxiliar do time principal, né? Mas ele também faz uma ponte da base com o time principal, então o Paysandu ele conseguiu estruturar muito bem esse staff desse período de que talvez seja o pior do time financeiramente nos últimos 10 anos e talvez seja o período que o Paysandu mais investiu em estrutura de pessoal, né? Pessoal. Então chama muita atenção como o Paysandu conseguiu fazer isso muito bem. E a minha próxima pergunta ao presidente Tuma ou alguém da diretoria é o que se resolveu fazer com o dinheiro do Pedro, né?